Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, por falhas técnicas, eu eu não gravei o de ontem, né? Então vou gravar o sétimo dia e o oitavo dia juntos, tá? E mesmo para você que chegou aqui, que você não esteja fazendo a quaresma ou você, né, nem seja católico, quero que você fique porque sempre é para você isso. Deus age de formas inimagináveis e essa é a beleza. Então eu vou ler o dia de ontem, que nos outros dias eu não li, mas o dia de ontem e o dia de hoje ele diz muito sobre quem nós precisamos ser. Então ontem a homilia do dia era Mateus 6, do 7 ao 15. E eu adoro essa parte, seja dessa parte de Mateus e o de hoje, que é do apóstolo Lucas, né? Então ele diz, Jesus aqui dizendo: Quando orares, antes, vamos ler um pouquinho antes. Quando orares, não faceis como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a recompensa. Olha só se não é aquilo que eu estava dizendo para vocês, né? De você postar as suas coisas. Se você não sabe limitar o teu coração, no sentido de que ele ele já te deu, ele já te deu tudo que você precisa receber, entende? E logo mais ele continua: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. E na parte mais importante agora é essa, na verdade, né? Que seria de hoje, seria de ontem. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como os fazem os pagões, que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lo peçais. Aqui ele diz: não multipliquei as palavras e como fazem os pagãos, que serão ouvidos à força das palavras. Eu vi um vídeo ontem de um. Eu vou tentar achar esse vídeo. Como o cara conversando com Deus, ele está no meio do mato e ele grita. Ele grita: Pai, onde você está? E aí ele baixa o volume, ele fala: tá tudo bem? Quantas vezes a gente foi sincero com Deus nessa sinceridade? Entende? Não com palavras bonitas, não com orações bonitas, mas no íntimo do seu ser. Num choro, numa palavra. Numa palavra. É nesse ponto em que eu sinto, é como se fosse palpável, pessoal. Eu quero que seja palpável para vocês também. É quando eu estou nesse buraco afundado na minha sinceridade, na minha profunda sinceridade, que eu encontro a Deus, que eu sinto a Deus, que eu sinto Jesus Cristo. Porque lá eu encontro a humildade. Deus é a humildade viva dentro de mim. Não queira fazer uma oração bonita, porque ela já vai estar feia, porque você já está querendo outra coisa. Quando ele diz, sabe essas pessoas que ficam de pé? Até hoje, tem pessoas que ficam, não, eu sou mais limpinho, eu tô esperando o padre sair. Pô, será que é isso mesmo? Sabe? Algumas pessoas que ficam de pé na igreja enquanto todo mundo está sentado porque o padre está realmente fazendo coisas divinas que a gente precisa estar olhando, mas eu ficar de pé é porque no fundo do meu ser eu quero me parecer limpinho, não é? E você já recebeu, como os hipócritas nas sinagogas, você já recebeu. O que você está esperando? Está esperando o reconhecimento dos outros, não tá? Não tô, Felipe, é porque me ensinaram, será? Então faça ao contrário, faça a penitência de que, mesmo eu vendo, sabe nesse horário que eu tô falando para vocês, eu espero que vocês estejam entendendo, nesse horário que muita gente senta, mas era para ficar de pé, e o padre ainda tá quebrando pão, né? Uma imagem linda. Faça então ao contrário. Por mais que você se sinta na vontade de ficar de pé, sente e fique ali olhando.
Sabe, é nesse sentimento que eu quero que você se conecte, na sua sinceridade com Deus. Quando você achar que está fazendo as coisas para os outros, não dê desculpa para você mesmo. Então mude o caminho na direção, não se explique, não use palavras bonitas para se explicar nos comentários para mim. Não use palavras bonitas para me dizer o que você está fazendo. Entende? Mas para Deus. Para o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. É isso que eu quero que vocês entendam. E ele continua, né, que vai até o 15. E ensina como a gente reza o Pai Nosso. E aí no fim, ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Então me perdoa se eu te ofendi também. Porque eu perdoo vocês por vocês terem me ofendido. Entende? Porque não é sobre vocês, é sobre mim. É sobre mim. E ao mesmo tempo é sobre vocês, porque é só sobre vocês que a sua vida acontece. E ele continua: mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Se eu não perdoo os outros, eu não tenho que falar para os outros que eu estou perdoando. Não, pessoal. Entendeu por que eu guardo aquela mágoa, aquele apego? Na sinceridade, nessa oração sincera, sem nenhuma trava social, sem nenhum querer parecer. É ali que Deus me perdoa, porque eu perdoo. Porque na maioria das vezes, quando eu guardo uma mágoa do outro, é porque aquilo doeu em mim. É porque eu não me perdoo por eu me achar fraco às vezes, por eu ter medo, por eu ter apego, por eu querer reconhecimento, por eu querer afeto. E tudo isso me faz ficar cada dia mais longe do amor. Porque o amor não é essa coisinha bonitinha que vocês acham que é. O amor, ele é doloroso, mas ao mesmo tempo que ele é doloroso, ele é gratificante. Entende? Vamos pro dia de hoje, então. Que é Lucas 11, do 29 ao 32. Afluía o povo e ele continua. Jesus Cristo. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal. A gente pede um sinal. Eu não estou falando daquela época só não, de hoje. O sinal que você já recebeu, que você sabe que é o sinal. Mas não, eu estou esperando mais um. E aí de repente não, eu estou esperando mais um. E aí de repente eu me esqueci daquele sinal que eu recebi 2 anos atrás, 3 anos atrás. Isso aconteceu comigo. Eu recebi vários sinais, mas eu não quis olhar nenhum. Eu queria o sinal que seria bom para mim, né? E aí, em algum momento, eu tive que encontrar outros sinais e ver todos os sinais que eu deixei passar. Consegue entender? E ele continua, né? Que outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas aqui? Que ele vai ressuscitar em 3 dias. Que o profeta Jonas também foi engolido pela baleia, ficou 3 dias e saiu. Entende? Então não se lhe dará outro sinal. Ele fala várias vezes: olha, é isso, e as pessoas não querem ver. E de certa forma eu também não quero ver, né? Porque eu tenho que olhar para mim. E você tem que olhar para você. Vocês já perceberam o quanto é difícil a gente olhar para nós mesmos? E o quanto é belo? E ele continua, né? Vai até o 37. Esqueci. Pois como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será um sinal para esta geração. Enfim, a rainha do meio-dia os levantará no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior que Salomão. Enfim. Isso diz muito pela Quaresma. Por a gente querer as coisas sem esforços. Deus não vai descer. Às vezes ele desce. Às vezes ele desce e alguém vê. Às vezes Nossa Senhora desce e alguém vê. Mas ele não precisa descer para me mostrar o caminho. Eu preciso ser o caminho. Entende?
Eu preciso andar pelo caminho e confiar somente nele. E a quaresma é tempo disso. Tempo dos meus estresses. Entende? No meu estresse do dia a dia, pessoal, não é fora daqui. Por exemplo, eu falei pra vocês não falar sobre as suas penitências, né? Eu vou falar de uma minha. Então, toda hora que eu quero, sei lá, que alguma coisa esteja do jeito que eu queria e ela não está, então eu coloquei a penitência de que eu fique quieto. De que eu só fique quieto. Entende? Sabe quando a mulher às vezes faz um negócio em você, sei lá, sem querer, né? No teu físico mesmo, sei lá, bate alguma coisa em você e você fica, ô amor, bateu aqui, né? E ela nem percebeu. Esse não falar, nesse sentido. Ficar quieto. Somente quieto. E você vai ver o quanto é difícil você ficar quieto. Porque você quer a atenção do outro. E ainda mostrar que o outro fez algo errado e que está despercebido. Entende? Veja se na sua vida não tem tantas e tantas vezes que vocês fazem isso. Acontece qualquer coisinha que seja, você tem que falar, olha, mas você fez isso aqui. Não deveria ter feito. Não porque existe a lei da igreja. Não porque isso é pecado. Toda vez que eu faço isso, eu me coloco no banco de Deus. Eu falo, não, Deus, eu tô aqui para avisar ele, tá? Tá tudo bem, eu vou tomar conta daqui. Não. É nesse detalhe que Deus quer te ensinar. Pô, Felipe, mas eu não preciso aprender. Ferrou. Não precisa aprender, pô. A partir do momento que você seleciona o que você vai aprender e o que você não vai aprender, você não vai aprender a nada. Você vai ficar sentado no lugar de Deus e quem está no lugar de Deus não precisa aprender nada, né? Não, eu preciso aprender. Eu sei exatamente as coisinhas que eu preciso aprender. Então, sabe, cada questão que eu coloquei nessa quaresma de penitência é aquilo que eu... Não, Deus vai mostrar em outras coisas. Vai mostrar naquele detalhe que você vai passar despercebido. Vai falar, não, isso aqui eu não fiz como penitência, então posso comer de certa forma. Não, eu vou ficar sem comer doce. Daí você se empanturra de outra coisa. Entende? Você tem que conversar com o doce, entendeu? Conversar com o teu jejum. Quando vocês aprenderem a conversar consigo mesmo, vocês vão ver Deus. E Ele vai falar com vocês. Porque essa intimidade, ela é construída na sinceridade. Pô, Felipe, você fala muito de sinceridade, mas como que eu encontro a sinceridade? Ela é gradativa cada vez mais. Que eu vou olhando para os meus erros, que eu vou olhando até para os meus acertos. Eu vou aprendendo algo sobre mim e sobre Deus. E eu não vou ter 100% de certeza nunca, mas aquilo quer me dizer algo. E ao mesmo tempo que me disse algo, eu não posso me apegar. Porque às vezes eu posso estar errado também. Entende? Pô, Deus me deu uma visão, Deus me deu um dom, Deus me deu... Mas eu posso errar. Entende? Pô, se eu colocar aqui pra vocês que Deus me deu o dom da terapia e eu parar de estudar, eu vou ficar ruim? Se eu parar de ler a Bíblia, eu vou ficar ruim? Porque é um encontro diário. Às vezes eu tô no Instagram e me vem a vontade de ler um livro que eu já tinha lido. E eu abro aquele livro e leio às vezes 15 páginas. Às vezes eu fico 40 páginas em 15 minutos, sabe? Voando. E eu leio a mesma coisa e agora me vem coisas totalmente diferentes à cabeça. E eu fico, meu Deus, como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso eu poder entender de outra forma, porque não só estou entendendo aquele livro de outra forma, mas eu estou me vendo como outra forma. Eu estou vendo aquele pequeno amadurecimento que eu tive. Eu estou vendo aquele pequeno passo que eu achei que era tão grande e eu passei. Eu estou vendo aquele pequeno desafio na minha vida que passou.
e que era uma parte importantíssima do quebra-cabeça da minha personalidade. E que ele desenhou esse quebra-cabeça, mas ele está esperando que eu pegue e coloque ele. E às vezes eu demoro muito tempo para colocar, porque eu estou apegado àquela imagem do quebra-cabeça, sabe? Aquela ideia da minha vida que eu não quero me dispersar, então eu não coloco. Só que ele vai fazer você colocar. Seja até no final da tua vida. Às vezes é o último pedaço da tua vida para você colocar. Consegue entender? E o quanto isso se torna maravilhoso e quanto a vida ela começa a ter cor novamente. Todo dia a gente oscila entre ter cor e entre não ter cor. Isso é normal. Mas nessas oscilações eu preciso estar presente para ver os detalhes que Deus quer dizer para mim e somente para mim. Isso que eu estou falando aqui para vocês agora, ele está conversando comigo. E eu estou pensando na minha vida. E no que ele quer que eu seja. E se eu estou disposto a ser o que ele quer que eu seja. E será que eu estou sendo 100% sincero aqui? Ou será que eu estou escondendo alguma coisa porque eu não quero entregar tudo para vocês? Porque eu quero vender terapia? Sabe? A gente vai se encaminhando para a sinceridade perfeita. As coisas no mundo vão ser horríveis mesmo. Então que eu seja bom. Então que eu veja o Senhor. Não que eu mostre para os outros, mas que eu veja. Que eu não perca o Senhor de vista. Porque nesse meio do caminho, pô, Felipe, mas eu não tenho que evangelizar, eu não tenho que... Nesse meio do caminho, se ele quiser que eu evangelize, ele vai evangelizar por mim. Mas se eu olhar para os outros lados, eu vou me perder dele. Nessa corda bamba. Entende? Na corda bamba da vida eu fico olhando para baixo, pro abismo, para as coisas que, sei lá, eu preciso fazer e eu perco a visão de Deus. Eu tenho que ver sempre o nosso Senhor Jesus Cristo me chamando, olha, vem. E eu correndo em passos largos e passos felizes. E quando eu me perder, eu peço para Ele que eu não me perca, que eu não me perca. Faz-me de mim o que o Senhor quer. E Ele fará, pessoal, Ele fará. Hoje não deu nem tempo de eu ler um pedaço aqui do nosso livro de Santa Teresa d'Ávila, né? Mas eu vou ler só um pedacinho. Voltando agora ao nosso agradável e maravilhoso castelo. Vejamos como se há de fazer para penetrar no seu interior. Parece disparate falar assim, porque se a alma é o castelo, claro que esta que não entra nele, sendo ambos só uma coisa. Com efeito, à primeira vista, pode ser desatino. É como dizer a alguém que entre numa sala onde já se encontra. Mas ficai sabendo, há uma grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar. Muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda. Não têm interesse em entrar nele. Não sabem o que existe nessa esplêndida mansão, nem quem mora nela, nem mesmo os salões que a contêm. Não ouviste dizer que alguns livros de oração aconselham a alma a entrar dentro de si mesma? É esse o meu pensamento. Nossa, isso é de encontro que eu quero dizer para vocês. A alma de vocês, ela está vagando dentro do castelo já. Porque vocês estão desconectados dela. Só que ela já é o castelo. Como que ela está desconectada? Se o externo não tem poder, por que ela está desconectada? Porque eu me desconectei. Porque eu usei essa máscara para não ver aquilo que eu preciso ver dentro da minha alma. E essa conexão entre a minha alma e o meu ser, ela se dá somente pela sinceridade. Não há outro caminho, pessoal. Toda vez que você mente, toda vez que você omite alguma coisa, você entende isso. Que tudo vai vir à tona em algum momento. E o quanto antes você ser sincero, melhor vai ser sempre. As angústias, as aflições, elas acontecem por falta de sinceridade.
E é a busca da oração perfeita. Para você, e todo dia eu vou aperfeiçoando mais. Aquela oração que não era perfeita é a mais perfeita para Deus. Porque eu sou sincero com ela. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã e fiquem com